Obrigado, pastorzão. Graça e a paz. Estão bem, macho? Eu não poderia iniciar essa ministração sem antes honrar o pessoal de São Paulo. Nós estávamos 2 anos, né, Bruno? 2 anos nós estamos andando juntos, ministrando sobre homens, trabalhando com homens. Então eu quero honrar o pessoal de São Paulo. Fica de pé aí. Essa turma toda de São Paulo. Quem é de estado de São Paulo que não é da turma, mas é de São Paulo? Tá aí? Tem alguém mais aí? Então tá aqui. Bruno Albuquerque também vai estar ministrando com a gente amanhã, né, trazendo uma palavra, mas aqui está uma parte do corpo de homens que compõe o trabalho Moriá, né? A gente era matilha alfa, depois passei a batuta, virou matilha Moriá, e hoje nós estamos continuando com a célula Moriá. Bruno hoje faz parte do corpo de homens da igreja Rocha Church, representado aqui pelo pastor João. Pastor João, cheiro demais no seu coração, e essa turma toda está lá junto com ele, Jansey, Leandro, o novato que eu esqueci, Technology, Henrique, Lucas, Juan, Douglas, pastor João e Bruno Albuquerque. Muito obrigado pela força. Queria que vocês dessem uma salva de palmas para esse pacto aí. Amém? Também quero fazer menção, pode sentar, galera. Quero fazer menção ao pastor Aleph. Fica em pé, macho. Pastor Aleph, nós nos conhecemos março desse ano. Eu estive passando uns dias de descanso. Fui ministrar em Tobias Barreto, Sergipe. E esse macho mora em Alagoas e ele saiu de Alagoas para ir para Aracaju e a gente tomar um café, trocar uma ideia, e desde então a gente está caminhando junto. Faz parte também lá do nosso discipulado de homens Matilha Brasil e tem sido uma grande bênção na minha vida. Obrigado, macho. Você está junto conosco, tá bom? E vamos adiante. Também quero fazer menção. A ovelha do Fábio Rabelo, eu ia falar o Ander. Ander, fica de pé aí, macho. Ander é filho do pastor Fábio Rabelo, nosso parceiro lá no Rio de Janeiro. Você pode ver, se for aparecer, é mera coincidência, mas o Ander é advogado e ele tem apoiado o pastor Fábio Rabelo lá na igreja Impacto da Cruz, e tem abençoado os homens lá também com os trabalhos masculinos, masculinidade redentiva e por aí vai. Muito obrigado, viu, macho velho, um cheiro no seu coração. E quero agradecer ao Parabelo aqui do Distrito Federal que proporcionou tudo isso. Tudo que vocês estão vendo aqui faz parte do trabalho do pastor Johnny junto com o Eduardo, mais Tiago, que lidera aqui os homens dessa casa. Então é muito satisfatório estar junto com vocês e saber, ombrear com vocês, sabendo que estamos na mesma pegada, né? Amém? O pastor falou sobre o grito, né? AU. O pessoal só quer reunir para dar AU. Mas a gente mudou o grito agora. Lá em São Paulo a gente não grita mais AU. Lá em São Paulo agora, o que puxa o grito, grita Parabelo, e os restantes grita 365. É tipo assim, ó. Parabelo, aí os caras gritam 365. Entendeu? Parabelo, 365. Me fia, até da minha voz os caras falaram. O rádio não tem voz, nem voz de homem o rádio tem. É rádio ainda, né? Nem Radamés me fala, é rádio. O rádio nem voz tem, eu já falo para todo mundo, minha voz é ruim mesmo, taquara rachada, difícil de equalizar, vocês não sabem o quanto que os caras sofrem para equalizar a minha voz. Mas eu creio no que Deus depositou no meu coração, eu creio que Deus colocou no meu espírito, eu creio no que Deus me designou para fazer e ser. E essas críticas a gente vai pegando como pedras e vai fazendo alicerces. E quanto mais pedra joga, mais alto a gente fica. Vai colocando, vai fazendo base e vai subindo. E se é pedra, então você sabe que é um bom alicerce. Não vai ruir em qualquer lugar. Mas a rocha que nos sustenta é Cristo Jesus. Nós estamos baseados na sua palavra. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Então a gente continua seguindo nessa pegada. Quero fazer honra também ao meu filho, Brendo, que está aqui comigo hoje. Primeiro evento que nós participamos juntos. Né, agora é o senhor Brendo, né, casado, 3 anos já casado, já formando a família, e está aqui junto, e agradeço ao pastor Johnny, meu pastor Johnny,
que agora também pastoreia meu filho. Olha a responsabilidade dele, pastoreia 2 Morais. E tem uma terceira vindo aí, em fé, em nome de Jesus. Pietra também, qualquer dia desse, está aparecendo aqui na igreja. Amém? Amém. Estão prontos para a palavra? Amém. Hoje eu quero começar com vocês. O pastor falou do livro Legado. Esse livro Legado ele já tem há muito tempo, já está no nosso coração, a gente trabalhou ele. Aqui não é um legado no sentido aprofundado do que é um legado, detalhado do que é um legado. Aqui é para te dar um norte. Aqui é só para despertar você para o legado que você tem. Você nasceu homem, você já nasceu com um legado específico para você. E uma responsabilidade já pesa nos seus ombros por você ser homem. Porque lá em Gênesis, qual era a função do homem, de Adão? Cultivar e guardar. Já começa por aí. A Bíblia já começa, a palavra do Senhor, a criação já começa. Qual é a sua função? Cultivar e guardar o jardim. E hoje, qual é o primeiro jardim da nossa vida? Nossa família, nosso lar, nossa casa. Não adianta eu querer vir ministrar para vários homens se a minha casa não está sendo cultivada, se o meu lar não está sendo guardado, se o meu lar não está sendo provido, se os meus filhos não estão sendo ensinados nas admoestações das Sagradas Escrituras, se o meu exemplo como homem de Deus não está tocando a vida dos meus filhos. Porque muito mais vale a sua atitude, a sua ação, o seu caráter, a sua palavra, do que meramente palavras lançadas ao vento. Você ensina muito mais seus filhos pelo exemplo do que pelo aquilo que você fala. Você tem que falar, você tem que instruir, é seu papel como homem, é seu papel como homem de Deus. Você é o representante dos céus na terra, dentro da sua casa e também na comunidade que você serve. Mas hoje eu quero começar, eu devo aprofundar um pouco mais sobre legado amanhã, mas a gente tem que trazer algumas coisas à lembrança. Nesses tempos atuais que vivemos hoje, tem 2 palavras que estão saindo da boca dos verdadeiros cristãos. A primeira dela é pecado. Porque agora todo desvio de conduta, todo pecado que é cometido, eles levam para uma doença. Ah não, ele está doente. Ah não, ele tem isso. Ah não, ele tem aquilo outro. E depois é o perdão, é a consciência de arrependimento. Consciência de arrependimento. Como é que está você hoje, amado? Como é que está o seu coração hoje? Você hoje deu um grito na sua casa? Você hoje humilhou a sua esposa? Porque a palavra de Deus diz que somos os guardadores, os cultivadores do jardim. Mas você está guardando, você está cultivando o seu jardim? Você está sendo exemplo de cuidado? Você está sendo exemplo de proteção? Muitos homens ainda estão em pecado e não estão se atentando para isso. Muitos homens não sabem governar o que olham. Muitos homens não sabem governar o que ouvem. E, consequentemente, não estão conseguindo governar o que pensam. E aquilo que você pensa, como diz a palavra, você faz, você é. Então você não guarda, você não gerencia os seus olhos, você não guarda, você não gerencia os seus ouvidos, consequentemente você não guarda, não gerencia aquilo que você pensa. Masculinidade, amados, bíblica, masculinidade redentiva, é você compreender a sua função de homem, compreender a sua função de protetor, de professor, aquele que vai trabalhar e trazer o sustento para a sua família, e o sustento aqui não é alimento, não é roupa, não é um teto, é moral.
Hoje a maioria dos pecados cometidos dentro do corpo de Cristo são pecados morais. E não há um arrependimento verdadeiro, genuíno para isso. Estamos colocando tudo para debaixo do tapete, para a chamada graça. Fui salvo pelo sangue de Cristo, e não dá valor ao sangue de Cristo. Ah, Jesus me perdoou, mas você não confessou o seu pecado. Você só pensa e não fala, não verbaliza o que você está cometendo. E isso é muito ruim. Porque se não há um arrependimento, se não há uma confissão, não há perdão. Os gabinetes pastorais estão sendo esvaziados, por quê? Porque as pessoas estão procurando mais psicólogos. E existe o papel do psicólogo, e é bom, é top, faz parte da misericórdia de Deus para aqueles que não têm fé, para aqueles que não comungam da palavra de Deus. Aí há o escape. Mas nem tudo é psicologia, nem tudo é filosofia. E se tiver algum psicólogo, algum filósofo aqui, eu não sou contra você, amado. É que tudo tem que estar no seu devido lugar. Porque o que Deus olha é a motivação do nosso coração e o nosso caráter. E você não pode e não vai conseguir nunca na sua vida esconder o seu caráter de Deus. Você pode esconder o seu caráter de um irmão, de um pastor, até do seu pai, da sua esposa, mas de Deus você não esconde, cara. Então, para nós começarmos essa conferência, primeira conferência Parabellum 365, eu preciso que você faça um autoexame, mano. Macho de Deus, faça um exame, cara. E se você encontrar algo em você, a sua consciência, ela vai te mostrar aonde você está errando. A sua consciência em Cristo Jesus vai mostrar aonde você está pecando, aonde você está errando. Porque não é do seu jeito e não é do meu jeito, é do jeito das Sagradas Escrituras. O manual já foi escrito. E nós não estamos guardando o manual, nós nem sabemos o que nele tem contido. Fingimos saber. E eu falo outra coisa, macho, não adianta você estar junto de um corpo de homens redentivos, um corpo de homens que está trabalhando, se aprofundando, imerso na palavra, imerso no chamado de Deus, mas se você está com a sua consciência suja. Às vezes uma palavra maldita, mal falada, que vai se transformar em uma maldição. Estamos destruindo os nossos lares, e até lares de amigos e de pessoas próximas a nós, fazendo tudo o contrário que a palavra de Deus nos permite e nos exige fazer. Existe uma graça sobre as nossas vidas por sermos homens. Existe uma responsabilidade sobre as nossas vidas porque somos homens. E nós não podemos negar e nem correr e nos esconder dessa responsabilidade. Adão tentou correr e se esconder. Onde está Adão? A síndrome de Adão, no século 21, não serve para homens verdadeiros. Então, qual é a síndrome de Adão? Foi a mulher que tu me deste, foi o patrão que tu me deste, foi o pastor que tu me deste, foi o irmão que tu me deste. O cara nunca assume o erro, nunca assume a culpa. O que é mais louvável hoje diante de Deus, através do Espírito Santo, que deveria habitar em nós, é: perdão, irmão, eu errei contra você, me perdoe. Perdão, pastor, porque eu falei mal do Senhor.
E pior ainda, é ter homens que falam que são aliançados conosco e sentam em mesas que nós não estamos e não nos honra. Quer honrar um pastor, quer honrar um irmão, quando você senta numa mesa, o irmão não está, falar mal do irmão, ou você se levanta em defesa daquele irmão, ou você sai dessa mesa. Salmos 1 diz o quê? Não sentemos à roda dos escarnecedores. Se você conhece o caráter do seu irmão, porque você anda com ele, e é um homem de honra junto com ele, e chegar numa mesa onde ele não está, e estiverem falando dele, é seu papel, amado, levantar, bater na mesa, esse daí não é o Rada que eu conheço não, Rada nunca faria isso, vamos chamar o Rada para conversa? E se não chamar para conversa, obrigado meus irmãos, mas eu não vou comungar com essa mesa, levanta e sai. Isso é hombridade, isso é aliança, e não ficar lá rindo, né, é isso mesmo, né, caba safado. Então nós precisamos, irmãos, fazer agora um exame de consciência, e eu vou te dizer mais, a sua consciência, se ela estiver alinhada com o Espírito Santo, ela é a sua salvação. Por que é a sua salvação? Porque a consciência vai gerar em você tudo aquilo que Cristo fez ao seu favor e ao meu favor, pô. Agora, não adianta eu falar da boca para fora que sou cristão e não vivo os princípios cristãos. Não adianta eu falar que eu sou cristão, que eu sou um homem segundo o coração de Deus, porque eu não sigo o que a palavra de Deus diz, eu só maqueio. Não tem jeitinho, amados. Jesus está à porta, às portas. O Espírito Santo está aí, procurando um coração disponível. Seu coração está disponível para a verdade? Por isso que eu preciso que hoje vocês façam esse exame, cara. Para quê? Para que amanhã, com essa consciência inspirada, disponível ao Espírito Santo, você possa ser redirecionado, que você possa se reposicionar, que você possa compreender a responsabilidade que você já herdou ao nascer homem. Quem é casado aqui? Quem tem filha mulher? Aí eu pergunto para você, macho, você permitiria a sua filha casar com um homem idêntico a você? Porque só você sabe dos seus pecados, é você e o Espírito Santo. As suas mazelas, as suas entradas nos banheiros, as suas olhadas para a academia, as suas olhadas para os capuz de fusca alheio. Você permitiria sua filha casar? E aí? Então confesse o seu pecado, irmão. Aquele que se arrepende, confessa e deixa, encontrará o quê? Misericórdia. Mas você sabe que está fazendo a coisa errada, mas você não tem a hombridade de confessar. Se o seu pecado aflige um terceiro, você tem que ir nesse terceiro, pedir perdão para Deus, se arrepender, pedir perdão para Deus e pedir perdão para esse terceiro. Senão não vai adiantar nada. Tem muitos ainda que nem verbalizam, trancado na porta do seu quarto. O que diz? Quer conversar com Deus? Fecha a porta do seu quarto e ora a Ele em secreto, não é isso? Nem ali tem macho que está confessando pecado. Ele pensa, Deus sabe tudo que está no meu coração, ele pensa. Mas a palavra de Deus diz que tem que confessar, se arrepender e confessar. Aí dentro do quarto, você e o Espírito Santo de Deus, você não tem coragem de declarar, de verbalizar, imagine ir para terceiros. E a coisa é séria, amados. A coisa é muito, mas muito séria mesmo.
Isaías, abra aí a palavra, Isaías capítulo 13, versículo 12, vamos começar por aí. Isaías capítulo 13, versículo 12. Acharam? Amém, amém? Glória a Deus. Então diz assim, ó: farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros que o ouro de Ofir. Todo mundo conhece o ouro de Ofir? O ouro de Ofir é o ouro do ouro, é o ouro mais puro que já teve na terra. Ainda tem. Eu acho que ainda tem, porque a gente não subiu ainda, não foi descoberta todas as riquezas encobertas na terra ainda. Então existe. O ouro de Ofir é o ouro puro, o ouro mais fino, o ouro mais refinado, o ouro mais valioso. E aqui o profeta Isaías está trazendo uma palavra do Senhor contra a Babilônia e falando assim, ó: farei com que os homens, quem é homem aqui? Ó, pensei que não tinha homem aqui, pô. Farei com que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Aí eu pergunto para você hoje: cadê o macho como o ouro puro de Ofir? Século 21, 18 de julho de 2025, Brasília, Samambaia. Tem homem assim? Pode ter homem, porque ele falou que vai ser escasso. Se é escasso, vai ter alguns. Aí eu pergunto para você: você está trabalhando para se tornar esse homem? Você está se dedicando, debruçando a palavra para compreender, e não só compreender, mas agir conforme a palavra pede para você agir? Falar a verdade custa caro, macho. Às vezes uma mentirinha salva muita dor de cabeça, entre aspas. Mas o cara que é sim, sim, não, não, como diz a Bíblia, o cara paga o preço. E tem muita gente que não quer pagar preço. Tem muita gente que prefere a comodidade de uma situação ao qual ele já está inserido. Para ele é melhor: não vou me dispor aqui não, deixa quieto aqui. Vamos, isso aqui é besteira, não mexe com isso não. Não, irmãos, o que é certo continua sendo certo, e o que é errado continua sendo errado. E quando o nosso Senhor Jesus Cristo retornar, Ele julgará. Diz a palavra que o julgamento, o juízo, começará pela casa de Deus. E quem são os componentes da casa de Deus? É você, sou eu. E hoje, está ou não está escasso homens como esses aqui? Na nossa infância, principalmente nossos pais, vamos nos colocar no lugar de filhos, todos somos filhos. Na nossa infância, quanto mais a gente ouvia falar não ou sim? Vamos, participe comigo. Quando nós éramos crianças, a gente ouvia mais não ou sim? Não. E por que não? Sabe por que não? Porque era proteção. Por que não? Porque você não estava preparado para algo que você queria fazer. Por que não? Porque seu pai e sua mãe estavam lhe protegendo de algum mal. Às vezes não era nem mal, mas não era adequado à estação de idade que você estava. Concorda comigo? E por que hoje, como os pais e como homens mais velhos, homens que têm barba, que têm bigode, nós não conseguimos falar não para outros? Por que você não consegue falar não para o seu pastor? Por que você não consegue falar não para o seu irmão? Por que você não consegue falar não para Satanás e as suas astúcias, as suas armadilhas?
Ah, não, porque não custa caro. Às vezes o cara não sabe falar não e vai pegando tudo para fazer. Preciso fazer isso na igreja, o cara, eis-me aqui. Preciso fazer isso aqui assado, eis-me aqui. Eu preciso fazer isso aqui, eis-me aqui. O cara não sabe dizer não. E por que você está falando isso, pastor Rada? Porque eu era assim. Está aqui meu filho de prova. Ficava mais dentro da igreja do que dentro da casa. E dizendo que estava servindo a Deus, perdendo a minha casa. Se hoje Brendo está aqui, é para a honra e glória de Deus. Porque as feridas que foram causadas pelo tanto de sim que eu dei, afetou a ele, afetou minha filha, afetou minha esposa. E isso faz parte do caráter da masculinidade redentiva. Não é que vamos ser mais homens que um outro homem, não. É porque nós vamos ter mais conhecimento, e por termos mais conhecimento, somos mais responsáveis. A Bíblia diz como cobrar vida de quem já está morto. E aí, como é que fica? Então não faz parte do processo de aprendizado, de crescimento e de amadurecimento. Nosso doutor, quantos não ele disse para os finais de semana? Em vez de ir sair com os amigos, está estudando debruçados dos livros, para hoje ele com orgulho pegar o diploma dele e falar, eu venci, e levantar, eu venci. Deus me deu a capacidade, me deu uma esposa guerreira do meu lado, que me apoiou, e hoje, eu consegui. Agora, ele pode ter quantos finais de semana ele quiser e puder, por quê? Porque ele atingiu o objetivo. E quem ainda não chegou nesse alvo, fica a dica, dedique-se, suma. Porque hoje os coach tudo está dizendo, suma da internet durante 40 dias e você volta um novo homem, ninguém vai te conhecer. Você acha que é onde que eles buscaram isso? Quem ficou dentro de uma caverna? E lá só chegavam os desgraçados, só chegavam os mulambentos, só chegaram os perseguidos. Quem que ficou? Davi. E só chegavam os mulambos. Mas um camarada posturado em Deus conseguiu fazer daqueles camaradas o exército mais temido da face da terra. E os caras matavam e morriam para Davi. Por quê? O Davi era fodão? Não, o Davi era posturado, macho. O Davi era firme nas convicções. Ele sabia o Deus que ele servia. Vocês entendem isso? Como é que está você, mano? Se posture. Diga não. Segure a bronca. Não fuja. Só pelo simples fato de você não se mover 1 milímetro para trás, já é vitória. Ah, porque estão sendo perseguidos naquilo. Porque estão... Não deixe de ser aquilo que Deus lhe chamou para ser. Nunca deixe de ser aquilo que Deus lhe capacitou para ser. Se você ainda não está no 100% da onde Deus quer que você esteja, continue mergulhado nas Sagradas Escrituras. Eu confessei o meu pecado diante da igreja, e hoje o Brasil agora vai ouvir. O pecado de quê? Idolatria. Fui idólatra. Confessei na matilha, confessei nos lugares onde eu tinha homens que estavam junto comigo ou abaixo de mim, no quesito de resgatar outros homens. Como eu poderia resgatar outros homens estando em pecado? E o que eu briguei com alguns que tinham a autoridade ou tinha a responsabilidade de meter o dedo na minha cara e falar, você está em idolatria, você é um idólatra, e não fizeram. Porque teve alguns que eu tive que chamar, pô bicho, você caminha comigo, você viu para onde eu estava indo, e por que não me advertiu? Ah não, porque você...
Ah, porque você é conhecido no Brasil. Eu sou conhecido no Brasil porcaria nenhuma não, mano. O meu alcance é pouco. Mas aquilo que eu sou verdadeiro. Aquilo que eu sou, eu quero ser intenso. Aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho, eu quero transbordar em bondade, em amor e gratidão a Deus para levantar meu irmão. Eu não posso ficar retendo conhecimento. Conhecimento não foi feito para ser retido. Conhecimento foi feito para ser transmitido, cara. Então, quanto mais eu sei, mais eu tenho que transmitir. Não é igual baú que só recebe e ninguém sabe o que tem dentro, tem que abrir lá para procurar. Nós somos como esponja, macho. Se você está lendo, se dedicando à palavra de Deus, você vai estar cheio da palavra de Deus. Quando chega a circunstância e te aperta, o que vai sair? O que vai sair? Palavra. Mas se você não coloca a palavra de Deus, quando te apertar, vai sair o quê? A espuma, a esponja lá. Vamos pegar a esponja de lavar louça. Você consegue lavar a louça com a esponja seca? Você ainda tem que molhar a bichinha, ainda tem que colocar um sabão, correto? Para quê? Para que o serviço seja mais fácil de fazer. Mas quando você pega a esponja encharcada e você aperta, sai o quê? Sai espuma, sai o quê? Água. Por quê? Porque ela está cheia de água. E você, está cheio de quê? A circunstância está te arrochando. Que tipo de palavra está saindo da sua boca? Está saindo bênção ou está saindo maldição? Porque às vezes você maldiz você mesmo, pô. E tudo isso faz parte do caráter do homem segundo o coração de Deus. Davi, homem segundo o coração de Deus. Nós também podemos ser homens segundo o coração de Deus. Basta se atentar às Sagradas Escrituras, basta se dedicar, basta se debruçar. E Deus não está te chamando para você largar o seu trabalho, para largar a sua família, para ficar só lendo Bíblia, não. Ele quer a sua disponibilidade de estar. Porque às vezes você levanta mais cedo um pouquinho, você lê aqui um versículo, pronto. Fica ruminando esse versículo durante todo o dia. Por quê que Deus falou isso para Josué? Você lembra o que Deus falou para Josué? Lá no capítulo 1. Vamos ler lá. Eu ia ler o 9, mas eu vou ler Deus do primeiro para dar um contexto para a gente. Amém? Deus fala a Josué e o anima. O subtítulo aqui da Bíblia que eu peguei emprestado. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, isso aqui é Deus falando para Josué, Moisés, meu servo, é morto, disponha-te, olha isso, disponha-te, esteja disponível, agora, disponha-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos pés, do vosso pé, vô-lo tenha dado como eu prometi a Moisés. Caraca, velho. Minha interpretação, o meu déjà vu. Vocês sabem o que é déjà vu? Meu déjà vu. Deus falando para o pastor Rada, pastor Rada, dispõe-te, macho velho, levanta, vá onde você colocar a planta dos pés, eu vou te dar como disse a Moisés. O que você faria? Meu irmão, eu saía correndo, pisei aqui, que é meu, que vai ser meu, eu saia pisando em tudo, macho. Não é onde colocar essa planta dos pés? Então, com a carreira que eu desse, mais tirada que eu desse, mais terra poderia. É ganância? Não, é para possuir como herança. Tinha quantos lá? A média de 3 milhões de pessoas, macho, caminhando naquele deserto. Moisés, o chefão, bateu as botas, só sobrou para quem? Josué. 4. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será vosso limite. Ele deu um limite aqui, ó. Mas o cara tinha que passar lá e botar o pé.
É tipo falar, vou lhe dar daqui até Goiânia como herança. Mas eu tinha que caminhar até Goiânia para ser meu. Disponha-te. Agora. Eu acho que eu saía correndo com Jesus, com Deus falando no pé do meu ouvido. Vamos. Ninguém te poderá resistir todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Olha o 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometia dar a seus pais. Olha a condição. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer, olha isso, segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Tinha as instruções. Quer ser bem-sucedido, macho? A lei mudou? A lei mudou? As promessas mudaram? Mudou quem está lendo. Mudou quem está acreditando. Mudou quem está deixando de acreditar. 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo segundo nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Está dando treta, está dando errado? Está dando treta, está dando errado? Aqui, ó. Olha o remédio aqui, ó. Está treta, está errado, não está ainda. Aqui, ó. Medita dia e noite no livro. Qual é o livro? As Sagradas Escrituras, pô. Não está do jeito que você quer, ou que Deus falou que está para você. Medita dia e noite, medita. Para ter o cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Quer ser bem sucedido? Medita no livro dia e noite. 9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde queres que andares. Jesus falou com os discípulos quando enviou eles para o ID, lá para a missão, falou que não era para levar nem túnica, não era para levar segunda roupa, nem cinto, nem nada, só era para ir de sandália, não era para levar bordão, jordão, não era para levar nada, era para ir. E se chegasse na cidade, fosse bem recebido, encontrasse a casa de um irmão e ficasse lá somente naquela casa. Mas se você chegasse na cidade e não fosse bem recebido, o que era para fazer? Sair nos portais da cidade, na divisa da cidade, sacudir a poeira dos pés, porque aquela cidade receberia o mesmo castigo que Sodoma e Gomorra. Mas como é que você sabe disso? Lendo, guardando a palavra no coração, ministrando para homens, sendo ministrado por homens, estando atento, mente alerta, coração aberto, meditação da palavra, falar a palavra, declarar a palavra, engolir a palavra, colocar a palavra para fora, colocar a palavra para dentro, ajudar o irmão, estender a mão, ser homem, ajudar a corrigir, ajudar a aprimorar, a avançar, dizer não. Cadê? Cadê os homens para dizer não às coisas? Nós estamos acatando tudo que a politicamente correto está colocando. Olha os nossos filhos, que até existem as escolas que estão nossos filhos. Qual é a escola que seu filho frequenta? O que está sendo ensinado lá? Como eu já falei aqui uma certa vez, reunião de pais. Só vai mãe. Cadê você? Cadê se vai ter algum professor para falar gracinha lá na frente quando tem um pai lá, quando tem um macho lá? Cadê? Aí você não vai.
Aí chega o boletim nota vermelha do seu filho, você não sabe por quê. Aí você vê seu filho falando asneira dentro de casa, na igreja, fazendo você passar vergonha e você não sabe o que que é. Por quê? Porque não foi numa reunião de paz. Ah, porque eu trabalho e não sei o quê. Cara, você é protegido pela lei CLT. Consolidação das leis trabalhistas. Você tem lá, é só chegar, ó, quero uma declaração para levar para o trampo. Pega a declaração e vai, apresenta para o chefe, é abonado. Porque reunião de paz não é todo dia. Mas o pai não vai, só vai mãe. E se brincar, ainda tem professor safado que além de estar ganhando a mente do seu filho, ainda fica perturbando a sua mulher. E a gente começa a dizer que isso não é nossa responsabilidade. Tudo que diz respeito à sua esposa e seus filhos é sua responsabilidade. Até o pecado da sua esposa é sua responsabilidade. Ela vai ter a culpa, a parcela, vai ter a paga, mas você é responsável. Porque quem pecou no jardim? Eva. Depois fez o quê? Adão para pecar também. Porque ele não poderia falar, da onde você pegou esse fruto, mulher? Olha o que ele fez. É bom, opa, me dá também, eu quero. O pecado de Eva foi para sobre Adão, por quê? Porque ele não deu ouvido, ele não se atentou, ele não sabia o que estava escrito, ele não guardou, ele não memorizou, porque Deus falou com ele, de todas, olha, cara, como Deus é, ó, de todas as árvores do jardim você pode comer, só dessa daqui que não, do conhecimento do bem e do mal, pronto, só uma, cara, que ele não podia comer, e foi da bendita uma que o caba safado comeu. E hoje tem essa lamúria toda. Mas, como diz a palavra, o segundo Adão veio e pagou o preço no nosso lugar, derramando sangue. Agora, Jesus, nós temos que honrá-lo, nós temos que nos submeter, nós temos que compreender. Jesus, qual é a minha missão? Qual é o meu projeto? Jesus, me mostra, Espírito Santo que prescuta o coração de Deus, a terceira pessoa da Trindade, Espírito Santo que vai ser o nosso ajudador, o nosso auxiliar. Não foi o que Jesus disse? Não saís daqui enquanto não forem revestidos do poder. E os caras ficaram lá, orando, até que veio um vento como um vento impetuoso, e pá, foram cheios do Espírito Santo. E aí sim eles foram, a capacidade, o ajudador, o auxiliador, o Espírito Santo, que habita em mim, que habita em você, mas nós estamos o calando. A gente só quer fazer tudo na força do nosso braço, no nosso conhecimento. Para com isso, macho. É necessário ter força no braço, é necessário ter conhecimento? Sim, mas guiado pelo Espírito, pô. Por isso que a gente vê grandes homens do Antigo Testamento fizeram grandes obras e a gente fica tudo aleluiado. Caraca, Davi, homem segundo o coração de Deus, mas ele não tinha o Espírito Santo dentro. Você tem o Espírito Santo dentro, macho, e você fica ainda errando por besteira, ou fica temando com Deus. Ele tinha a unção do Espírito sobre, ele não tinha Espírito Santo dentro. Nós estamos numa aliança de superiores promessas por causa disso, porque é o Espírito Santo é que nos revela as coisas, e nós não perguntamos as coisas. Nós queremos ser mais fodão do que o Espírito Santo, não tem como, macho. Você pode ser o homem mais inteligente da face da terra, se você não tiver o Espírito Santo te guiando, para que você não se ensoberbeça, para que você não fique astucioso, para que você não fique jactancioso, como é que você vai fazer a sua vida, macho? E você ainda tem a responsabilidade de ser exemplo. Não pense que você não está sendo assistido, tem anjos te assistindo, tem outras pessoas te assistindo. Seu filho está te assistindo, sua filha está te assistindo. Vícios não fazem parte da vida do crente, da vida do cristão. Se você era viciado, hoje não pode ser mais. Existe uma autoridade dentro de você, cara, e você não pode apagar essa autoridade.
Existe um selo, todo que a palavra de Deus diz que todos aqueles que receberam a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tu é filho, macho. João 3,16. O que diz João 3,16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas e o 36? Aí ninguém lembra. A gente sempre fala isso, né? Já estou até repetindo várias vezes isso. Mas o 36 o que diz? Aquele que não beijar o Filho, sobre ele permanece a ira de... Adianta só chegar no 36 e parar lá? Não, eu aceito como meu Senhor, mas está cagando na cabeça de Jesus? Está cagando na cruz? Está cagando no que Jesus fez por você? Está cagando, está na unção da vaca, cagando e andando para não fazer monte grande? Você acha que o 36 está lá te esperando, macho? Está lá te esperando, o 36, que diz que vai beijar. Você vai beijar merda? Tu vai beijar bosta? A escolha é sua, pô. Beijar o filho, cara, abraçar o filho, viver em prol do filho, ter relacionamento com o filho. Jesus me auxilia, Jesus me mostra, Espírito Santo. Cara, a gente tem uma puta de uma arma em nossas vidas e não a utilizamos. Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então quem ataca o inferno é a igreja, não é a igreja que é atacada pelo inferno, está errado. Você não tem que ter medo de Satanás, não, tem que chegar e meter o pé na porta, ir lá resgatar quantos puderem para Jesus. Mas a gente está aqui como igreja, só louvando, Jesus, chega ali fora, a gente está se lixando para as coisas que acontecem. A gente vê um camarada espancando uma mulher, nem para, sei lá, se é marido, depois eu vou mexer com ele, vai tomar um tiro. Cadê os seus culhões, cara? Briga de marido, um tapa, alguma coisa, tu ainda fica de boa, mas o cara espancando, dando murro na mulher, tu não vai fazer nada. É sua irmã, pô. 36 está lá. E o que é beijar Jesus? O que é beijar o Filho? Acudir os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Visitar lá os presídios. Cadê os trabalhos dos presídios que a gente nunca mais fez? Jesus, aonde foi que eu te recebi? Aonde foi que eu te dei de comer? Aonde foi que eu te dei de vestir? Aonde foi que você teve frio e eu te ajudei? Foi aonde? Foi no pobre, foi na viúva, foi no órfão, foi no vulnerável. Foi lá que você acudiu Jesus. Mas os intelectuais, os avivados, não podem, não querem sujar a mão, não querem ir aos lugares que tem que ir. Se Deus pediu para você ir, vá. Porque tem gente que tem o ministério de ir, o ministério de socorros. Ninguém quer estar no ministério de socorro, todo mundo só quer estar no ministério da palavra, no ministério de louvor, no ministério que aparece. Ninguém quer estar no ministério de intercessão, ninguém quer estar no ministério de socorros. E eu falo isso com experiência, eu falo isso por vivência. Porque para louvor, quando você abre a boca, meu irmão, tem gente querendo para louvor. E às vezes não tem gente que nem é nem capacitado. Está aqui o Juan que não vai me deixar mentir sozinho aqui. Vai me deixar mentir? Não vai. Força de expressão, tá? Me deixar mentir sozinho, porque nós não mentimos. Por quê? Os caras querem ir, mas não sabem cantar, não tem um tempo de voz. Os caras querem tocar violão, e os instrumentistas, mas o cara não sabe o que é uma nota, não sabe o que é um sol, o que é um ré, o que é um maior, o que é um menor, o que é um sustenido, não sabe. E fala que quer ir. E aí quando você olha para o cara, fala assim, cara, esse camarada aqui dava um camarada, um intercessor ferrenho, mas o cara quer vir para o louvor. Às vezes eu estou ministrando para você aqui, a parte mais fácil do nosso ministério da palavra é isso aqui, ó, porque flui. Porque você está cheio, o que você vai falando, o Espírito Santo de Deus vai movendo, vai lembrando você as coisas, tu vai tu vai falando.
Porque às vezes até uma palavra que sai um pouco fora daquilo, do tema que nós estamos falando, é para alcançar a vida do macho. Aí ele vai falar assim, puf, era o que eu precisava. E o Espírito Santo vai puxando, e você vai falando, você vai dizendo. Por quê? Porque você é obediente e temente. Então aqui o microfone é a ponta do iceberg. Mas cadê as noites de oração? Cadê as visitas nos lares? Cadê ir lá enfrentar o marido que está batendo na mulher? Cadê ir lá enfrentar a mulher que está batendo no marido? Porque tem umas mulheres aí, meu irmão, que as mulheres boas de pancada. E os caras fogem. Ô pastor, vem me ajudar, estou trancado aqui dentro do banheiro, minha mulher está quebrando tudo. Não chama a polícia não, chama o pastor. Aí você tem que chegar lá na sua moral, cara, porque ó, a estrutura. A estrutura. Eu só vou na moral, mano. No temor do Senhor. Te entenda aí, tá vendo? Mas a gente vai lá na moral. Opa, para a bola, baixa a bola. Que isso? E vai levando, senta. Daqui a pouco você senta a mulher, você senta o marido. E pá. Cale sua boca, deixa ela falar. Cale sua boca, deixa ele falar. Quantos gabinetes eu já cheguei para a mulher e falei, cale sua boca, mulher. Deixa ele falar. Como é que quer corrigir se não sabe o que está fazendo de errado? Ah, porque ela é levita. Levita, vou dizer uma coisa para vocês. Não existe levita. Acabou levita. Levita é quem era da tribo de Levi. Tu é da tribo de Levi? Então para com essa porcaria, pô. Fica judaizando tudo. Ah, eu sou levita da casa do Senhor. Vai para lá. É aquela frase que eu sempre digo. Vai se lascar, faz parte do processo. Vai se lascar para lá, rapaz, que negócio de levita. Você é um músico, um instrumentista. Você pode ser um adorador. E adorador não precisa de instrumento para adorar, não precisa de palco para adorar, não precisa de microfone para adorar. Adorador adora. A sua vida adora a Deus. O seu caráter adora a Deus. A sua compreensão da palavra. O seu amor incondicional por Deus. O seu amor sacrificial pela sua família, pela sua esposa. Isso é adoração. Aleluia! Você chegar e pagar as contas da sua casa com o maior gozo. Qual é o gozo do homem que casou? Pagar boleto. E quando paga em dia, aí dá glória, aí que é bom mesmo. Aí nossos filhos não compreendem. Às vezes você vai lá pagar um boleto e glória a Deus. Aí você vai, pai, o que foi? Ah, paguei um boleto, pô. A alegria do pai de família é pagar um boleto. A alegria de um pai de família é pagar os boletos e ainda pegar a esposa e os filhos, dar uma volta no parque e pagar um sorvete para a criança. Aleluia. E cadê a gente com isso? Cadê os homens de Deus com isso? A gente só quer ir para Coco Bambu. O que mais aqui? Porcão, nem sei se existe ainda mais porcão. Coco Bambu, o que mais? Outback. Mangai, só quer ir para isso. Mas, cara, é o que eu ia falar agora. Mais um caldinho de mocotó na feira da Ceilândia não quer. Sabe? Levar a mulher lá para tomar um café na padaria, ninguém quer. Fala que não, ela não merece isso. Você sabe, não é o que você tem condição de oferecer? Pô, samba baião? Aí. Olha aí, ó. Samba baião. Estou sabendo agora aqui, ó. O pastel é do tamanho de uma folha de A4. Dá para ir levar ainda como você, a esposa e o filho. Vocês estão entendendo, cara? Glorioso, doce. Tem umas tortas top lá. Cadê ele? Eu vi. Ah, tá ali. Tá ali. Já localizei o macho. Glorioso. Aqui já é um jabá, viu, gente? Glorioso. Agora o Glorioso tem uma loja fixa em Águas Claras. Labassúria. Leva lá, vai passear em Águas Claras, pega o metrô, pega aqui o metrô, desce lá em Águas Claras, passa lá pelo Glorioso. Ó o Glorioso aqui, vamos entrar, vamos comer um doce. Cara, toda vez que eu venho aqui, Glorioso, eu levo uma... Qual que é aquele que eu levo? Redvelt. Eu nem sei falar Redvelt, é o bolo. E o negócio lá de Banoff. Banoff? E o Banoff. Cara, eu levo. Porque quando eu chego lá, ela fala, ó, tá indo pro Parabelo de Brasília? Sim. Quando eu chego em casa, ela já tá assim, ó. E aí? Como é que foi? Aí, tuf.
A última vez quem lucrou foi Brenda e Larissa. Comeram lá o que eu levei, porque eu vim sozinho. Então, meu irmão, é isso. Servir a nossa família, servir aos nossos irmãos, servir o nosso pastor, servir a sociedade. E nós servimos a sociedade também, não dando problema para ela, não criando problema para ela. Não é só resolvendo as tretas que é de outro macho, não, também não dando problema para ninguém. A vida comum do lar fala muito, masculinidade não é só ter 2 testículos e um pênis, não, macho. Não é não. Vocês viram que eu falei polido hoje, né? Porque tem umas irmãs ali. Não é só isso, cara. Porque se fosse só isso, qualquer um era. O negócio é a sua moral, o seu caráter. Você pode ter sido um bosta até pouco tempo atrás. Mas existe solução para todo tipo de bosta. Para todo tipo de homem existe solução. Se chama Jesus Cristo, se chama o Evangelho. Se chama o Evangelho, se chama as Sagradas Escrituras. Se chama saber o que fazer, como fazer. É saber dizer não e saber dizer sim. E lembre-se disso, a nossa vida é muito mais feita de não para a proteção do que sim. Seja verdadeiro, mesmo que isso te custe. Quem já ouviu falar de Jó? Só um? Quem já ouviu falar de Jó? Jó era um camarada arretado. Todo mundo fala de Jó, ele sofreu, não sei o quê, perepepe, parapapá. Não. Existem os estudiosos que dizem que o sofrimento de Jó foi por pouco tempo. E olha só como é que é engraçado, né? Baseado nas Sagradas Escrituras. Deus estava lá de top, sentado lá, e aí viu Satanás. Deus foi trocar uma ideia com Satanás. E aí, da onde você vem? Não foi a primeira pergunta de Deus? E aí? Tipo assim, e aí, macho? De onde tu vem? Aí fala assim, eu vim de passear e rodear pela terra. Sacou? Aí o que Deus fala para o cara? Tu viu lá, já que você estava passeando e rodeando pela terra, tu viu meu servo Jó? Aí Satanás, vi. E aí tu viu como é que meu servo Jó é leal, e deu a descrição de Jó. Aí o que Satanás fez? Ele não perde a oportunidade, meu irmão. Tudo que ele faz para querer sacanear com Deus, ele vai fazer. Mas também você dá tudo a ele, você abençoou ele, tu faz tudo por ele. Tira as coisas dele que eu quero ver se ele não vai blasfemar o seu nome. O que Jó tinha a ver com esse discurso? Jó não estava nem lá perto. E qual foi a de Deus? Rapaz, Deus colocou a autoridade dele, a moral dele na mão de Jó. E ninguém olha por esse prisma, sabia? Pois, vai lá, tire tudo dele, só não toca na vida dele. Não foi isso? Não foi isso? E o que aconteceu? Jó perdeu tudo. Os filhos de uma vez só, a casa caiu, acabou com tudo. Dinheiro foi embora, ovelha foi embora, ficou lá todo leproso, coçando com caco de telha. Os amigos vieram e ainda tiraram onda com ele, e ele defendendo Deus, não porque Deus é isso, Deus é aquilo. Até a mulher de Jó chegou, amaldiçoa esse seu Deus e morre incircunciso. E Jó firme. E por que Deus não tocou na vida da mulher de Jó? Alguém sabe me responder? Uma só carne. Quando você casa, não é uma só carne com sua esposa? Então o diabo também não podia tocar na mulher. Porque a mulher era uma só carne com Jó. Mas Jó, no capítulo 29, abre aí. Nós vamos ler alguns versículos para a gente estar encerrando. Eu nem sei que tempo que eu já estou aqui. Mas se você veio para a conferência, então vai se conferindo aí. Não é, pastorzão? Veio para a conferência, vai se conferindo aí. Acharam? Jó, capítulo 29. Eu vou ler alguns versículos.
Eu marquei aqui na minha Bíblia no tela. Vamos ler o 14. Jó 29, 14. Eu me cobria de justiça e esta me servia de vestes. Como manto e turbante era a minha equidade. 15. Eu era os olhos do cego, os pés dos aleijados. 16. Eu era pai dos necessitados, até as causas dos desconhecidos eu examinava. Isso aqui é Jó em uma oração lembrando Deus das coisas, falando para os amigos. Tu já lembrou Deus das coisas? Porque Deus também tem uma parte, agora não vou me lembrar o endereço, que diz assim: entre em juízo comigo, me lembre das minhas promessas. Tu tem lembrado Deus das promessas dele na sua vida? A gente não está nem conversando. Imagine lembrar Deus daquilo que ele falou que ia fazer para nós. E às vezes a gente fica até falando que Deus falou e Deus não falou, foi nada. Então quando eu vejo aqueles profetas assim, eis que eu te digo, eis que o Senhor te diz, eu já falo assim, pronto, já perdeu comigo. Porque Deus, para falar através da vida de um profeta, antes ele vai falar comigo. Ok? Ele vai confirmar comigo. Tipo, ele já falou comigo, estou com a impressão no meu espírito, aí vem um vaso de Deus e fala, ó, aquele assunto assim, assim, assado, Deus está falando, vai acontecer. Ou, segura a onda que não está na hora ainda, não é a hora do fruto sair, não é a hora da vaca dar cria. Mas já está em você, você vai pegar, é de Deus. Agora, tu não recebeu porcaria nenhuma, vê um cara que você nunca viu na sua vida, uma mulher que nunca viu na sua vida, eis que te digo, você recebe? Vá, meu irmão. Aí aquela frase, né? Vai se lascar, faz parte do processo. Aí tu vai se lascar mesmo. Então olha aqui, era pai dos necessitados e até as causas dos desconhecidos, quem examinava? Jó. Eles entendiam que o Jó era um homem tão sábio, tão guiado, porque ele era próspero e tal, ele era uma... Olha, a gente vai ler aqui outras coisas ainda. Aí no versículo 21 diz assim, olha isso, os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Olha a moral do cara, examinava dos desconhecidos e ainda eu esperava assim, vamos ver o que Jó vai falar, vamos ver aí o que o Bruno vai falar, vamos ver aí o que o Tiago vai falar, vamos ver aí o que o Sardinha vai falar. E aí? Vamos ver o que o Ander vai falar. Se Jó poderia, por que você não pode? Agora, como estão as suas atitudes? Porque Jó era um homem tão temente a Deus, que ele fazia o sacrifício por ele, e até pelos filhos dele, que já não estavam na responsabilidade dele. E ele ainda falava assim, se algum dos meus filhos tiver pecado, eu já estou pagando aqui. Toma aqui, Senhor, essa aqui é a minha parte, essa aqui é a do Brendo, essa daqui é da Pietra, esse daqui é da Rosângela, esse daqui é do pastor Johnny, esse daqui é do Tiago. E aí ia pagando de todo mundo, porque se já tivesse devendo, servo Jó já pagou. 22, depois que eu falava, não diziam nada. Cara, que bacana, hein? Já pensou? Um pastorzão está tão submerso, imerso lá na palavra de Deus, que ele chegou, falou, não tem ninguém para acrescentar nada. Eu ainda vou chegar nesse nível, em nome de Jesus. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. 23, esperavam-me como se esperava a chuva, abriam a boca como para absorver a chuva fora de época. 24, quando eu sorria para eles, nem acreditavam, olha isso, e à luz do meu rosto, eles não desprezavam. Eu escolhia o caminho para eles, assentava-me como chefe e vivia como rei entre as suas tropas. Eu era como quem consola os que pranteiam. Show! Mas hoje a gente não está conseguindo nem falar. Hoje a gente não está conseguindo dizer nada, passar nenhum recado.
Por isso que eu vou voltar ao início da minha ministração com vocês. Conferência. O que significa conferência? Conferir o que já está pronto, não é isso? Você vai conferir. Eu quero que você confira hoje no seu espírito. Tem alguma área que está faltosa? Você está em pecado, amados? Pecado só com Jesus, o sangue do Cordeiro, arrependimento e confissão. Pecado não pode ser imputado para a sua consciência. Pecado não pode ser imputado como se fosse uma doença. Pecado é pecado e acabou. E quanto mais você peca, mais longe você fica de Deus. É como um celular longe da torre. Vocês conhecem essa analogia? Um celular, quando você viaja, vamos supor, você vai lá para o Maranhão, vai lá para a fazenda lá do povo lá, dos parentes de Tiago. Lá não tem sinal de internet. Lá não tem sinal de telefonia. Aí você vai lá, você pode ir com o seu iPhone. Pá, bonitão. Pode ir com o seu iPhone agora, que nós estamos o quê? 17, iPhone 17 agora? 16. Você pode chegar lá com o seu iPhone 16, meu irmão, lá na fazenda. Vai servir para alguma coisa? Não. Se você teimar em deixar ele ligado, o que vai acontecer? Vai descarregar. Por quê? Porque ele vai ficar numa dinâmica assim, ó, rodando, procurando torre, procurando sinal. A bateria vai acabar rapidinho. E o que vai acontecer? Puf, acabou o celular. Para que serve um celular sem bateria? Serve ou para tirar na onça que vem te pegar, ou serve para ser peso de papel. Então isso é a vida do crente. Quanto mais longe você está da palavra que te recarrega, mais longe você está da torre de Deus. E você vai começar a fazer as coisas, você vai se cansar, porque você está fazendo a força do seu braço. Não vai dar o resultado que você queria, não vai dar o resultado esperado. Por quê? Porque você não está com sinal. Aí a sua bateria vai embora, você cansa. E você cansado, fadigado, não vale de nada. Aí o que você tem que fazer? Você tem que voltar para a zona, voltar para a área de abrangência. Você tem que ler a palavra, guardar a palavra, degustar a palavra, ruminar a palavra. Bota a palavra para fora, bota a palavra para dentro. Entenda. Se não entendeu, chame alguém, um irmão que entenda. Não entendeu, chame um pastor para trocar uma ideia. Não entendeu, vai para o culto de doutrina, varão valoroso. Vai para o parabelo, varão valoroso. Fica dando desculpa, hoje o dia foi muito corrido, tudo foi tão corrido que na hora de você abastecer sua bateria, você prefere ir para casa, comer uma comida lá que a sua esposa fez e ir dormir, e não, se encher, se preparar para o dia seguinte. Culto de doutrina é 2, 3 pessoas. Culto de oração nem se fala. Quem aqui tem o costume diário de orar? Levanta a mão aí. Costume de orar, todo dia orar. Está vendo? Seja sincero com você mesmo. E como a gente quer representar o reino do céu se a gente nem ora? Como eu quero ser chamado de cristão se eu nem oro? O que Jesus fazia? Jesus, ele chegava nas cidades, ele ia, abençoava o povo, curava, fazia tudo, tarará, tarará. Depois o que ele fazia? Se isolava para orar. Paulo diz que nosso espírito, nós não sabemos como devemos orar, mas o Espírito Santo, ele ora por nós, com gemidos inexprimíveis. Quem já chegou ao ponto de orar e está com gemidos inexprimíveis? A gente está em vários grupos, né? Todo mundo está cheio de grupo, né? Aí tem lá um irmão entra, pá, ore por mim, não sei o quê, não sei o quê. Aí todo mundo vai lá, não, estou em oração. Cara, na boa, tá em oração porcaria nenhuma, velho. Sabe o que eu estou fazendo agora?
para mim não cometer esse pecado? Ah, entrou lá, será? Deixa eu pegar o Jansen. Jansen chegou lá e falou assim, irmãos, estou passando por uma dificuldade, eu quero uma oração aqui. Eu agora já estou entrando nos grupos e vou orar. Eu mando uma oração, estou orando aqui em nome de Jesus, seja solucionado, para a honra e glória de Deus, eu já pago. Sabe o que você já pagar na hora? Porque às vezes você está trabalhando, está atendendo o cliente, aí você não pode ir ali na hora, correto? Aí, mas depois você vai tomar um café, não vai? Então, puf. E eu agora vou ser mais ousado, eu vou começar a gravar áudio. Na hora, puf. Esqueci seu nome, grandão. Eu ia chamar daquele apelido, eu não posso. Aí o Tássio, irmãos, estou pedindo oração aqui e tal, porque aconteceu isso, assim, assim, assado. Eu já vou pegar o celular e já vou gravar. Pai, em nome de Jesus, estou orando aqui pela vida de Tássio, o Senhor sabe o que está acontecendo com ele, isso, aquilo outro, que o Senhor possa entrar com providência dele. Cara, não leva 1 minuto, mano. Não leva 1 minuto, macho. E aí você pode falar assim, estou orando. Aí depois você fica em espírito. Pagou. Porque a gente fala que vai orar, coloca lá a mãozinha, coloca um joinha, coloca um coraçãozinho, mas não ora. Não ora, não vem dizer que ora não, que não ora. Eu não orava, aí só ia lá, colocava, tipo para tirar a responsabilidade, o irmão vê, puf, pô, o cara deu um joinha, está orando por mim. Porque quando você coloca um joinha, quando você coloca um amém, quando você coloca um coraçãozinho, aquele irmão está confiando que realmente você orou por ele. E a oração do justo pode ir muito em seus? Se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei? Se 2 ligarem na terra, acerca de qualquer coisa será ligado? Aí o irmão pede oração, todo mundo só coloca os emojis lá e mais nada agora. Como é que vai ser ligado no céu? Senhor, a tua graça me basta. Mas para a graça ter material para trabalhar, precisa de disponibilidade do coração, mano. Precisa de verdade. Deus não trabalha com mentira nem meias verdades. Deus trabalha com a verdade. Porque às vezes, agora essa vai pesar para você, viu? Você coloca um coraçãozinho, um amém e não ora. E é você que quebra a corrente lá da unicidade, da unidade do irmão. Você vai ser responsável, viu, macho velho? Pastor, está botando medo de mim? Estou botando temor em você mesmo. A partir de hoje, grupo que você tiver reunido, pedir oração, ore na hora. Já para você já pagar. Ore na hora, Senhor, abençoa. Cara, mesmo assim, ó, Senhor, abençoa a vida do meu irmão. Ou, eu concordo com o meu irmão agora, ligo no céu agora o que ele está pedindo na terra. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como já é no céu. E se você não ajudar o irmão, dizendo que está ajudando, você é um hipócrita. E o que é o hipócrita? Vem dos teatros gregos lá, de romanos, usavam máscaras. É tipo falar que fez e não fez. É tipo falar que vive e não vive. Isso que é hipocrisia. Estamos aqui, 50 homens aqui. E tem hipócritas no nosso meio. É duro de ouvir isso? É duro de ouvir isso. Olha. Porque você fala que ora e não ora. É hipocrisia, macho. Então não fale nada. Mas se você falar que ora, meu irmão, ajude o irmão, cara. Às vezes, cara, é a tábua de salvação do cara. Às vezes, sabe aqueles caras que chegam na igreja, assim, que ninguém dá nada, e aí o pastor fala assim, sei lá, tem cara que faz tudo quanto é tipo de prova, né? Se o pastor falar sargento, está confirmando comigo. Você já viu umas maluquices dessa? E aí, sem querer, sem nada, você está falando, mas o sargento não sei o que, o irmão, puf, é aqui, pai, a resposta chegou. Mas tu foi usado para dar mais uma oportunidade. E nos cultos também, a gente quase mais não faz apelo. É ou não é, pastor? Não faz mais apelo, não faz apelo para uma conversão, não faz um apelo para um reposicionamento, não faz um apelo para arrependimento. Cara, nós não somos santos.
ao ponto de não errar. Nós estamos no processo de santificação. Nós fomos redimidos, fomos justificados, estamos num processo de santificação para que estejamos aptos para o processo de glorificação. E a glorificação vai ser quando Jesus voltar. Para Jesus voltar, você tem que estar em santidade, porque quem não está em santidade não verá. E aí você está pondo um emoji aqui, orou e não orou, varão. Honrar a palavra. Pastor, eu vou chegar no horário. Rapaz, tem pastor que já não confia mais nos irmãos. Pode deixar que eu vou abrir a igreja. Aí o pastor chega, a igreja não está nem aberta. Ah, pode deixar que eu vou chegar lá na hora, eu vou fazer tal hora. Não chega. Cara, a pior coisa que tem é o cara não cumprir horário. O culto, reunião do Parabelo, 8 horas. Os caras vão chegar 8h30. Ó, irmão, imprevistos acontece? Acontece. Mas imprevisto não é toda reunião não, filho de Deus. Imprevisto não é toda reunião não. Imprevisto é imprevisto. Imprevisto é o quê? Porque você não conseguiu prever que aconteceria, não é? Ó o pastorzão Eduardo Coimbra, macho velho. Imprevisto é aquilo que você não consegue prever, então aconteceu. Exemplo, eu estava indo para onde? Para Alphaville, lá macho, aquele dia lá do culto, dia 11, indo para Alphaville. Aí eu estava com um parceiro, o parceiro falou assim, pastor, vamos aqui pelo Rodanel que é mais rápido. Eu falei, beleza, meu irmão, entramos no Rodanel. Quando estava na metade do Rodanel, o que acontece? Acidente, parou tudo. Cara, levei 3 horas para chegar em Alphaville. Aí ele chegou, senhor pastorzão, a gente deveria ter ido, ele falou assim, não, pastorzão, a gente deveria ter ido lá pelo caminho que o Waze estava mandando mesmo, mas eu fui querer ser mais inteligente que o Waze, né? A gente vai ter que fazer aqui, vamos voltar, vai dar 1h30, a gente já estava mais de 1h30 no caminho, vai dar mais 1h30, aí, cara, você entrou no Rodanel, pouquíssimos retornos, e é tipo 10, 15 km para ter um retorno. Ele falou, tem um retorninho bem aqui, ó. Puf, entrou no retorno, pai. Depois voltou tudo, a gente teve que passar pelo centro de São Paulo de novo para chegar em Alphaville. Aí era para mim chegar lá, 7 horas, era para mim chegar lá 18h54, 19 horas. Sabe a hora que eu cheguei? Faltando 5 minutos para começar o culto. Cheguei 19h55. E isso que eu tinha uma reunião com um pastor antes. Por que você está dizendo isso? Imprevisto. Eu ia saber que ia ter um acidente lá? Agora, se eu vou lá toda semana e toda semana eu chego atrasado, aí não é imprevisto, pô. Aí é falta de caráter. Aí é meninice. Ah, estou saindo do trabalho. Aí quando você sai do trabalho, o patrão, opa, cara, faz aquilo ali para mim já que você está aqui. É imprevisto. Chegar atrasado no culto só é imprevisto, macho. Principalmente os que servem, tem que chegar 1 hora antes. Eu aprendi assim. Vai servir? Está escalado para o louvor? 1 hora antes. Nem é 1 hora antes, não é para passar o som, não. É 1 hora antes para estar aqui. Vai servir, vai trazer a palavra de oferta 1 hora antes. Vai servir no Kids 1 hora antes. Vai servir na diaconia, receber os irmãos 1 hora antes. E quem está na recepção é para receber, ó, sorrisão largo, abraço, alto astral mesmo. Chegar, meu irmão, esse vai ser o culto da sua vida. É assim, mano. Aí tem uns que chegam lá, parece que tá lá de raiva, bicudo. Que até quando chega um visitante, eu falo assim, rapaz, se aqui na recepção o cara já está bicudo desse jeito, imagina quando entrar, ué. Tudo isso conta, irmão. Se a gente pensa que é brincadeira, e ó, quem tem que ficar lá fora é os cueca, viu? Não é as meninas. Mulher não tem que vir abrir igreja sozinha não, viu? A gente aqui da Igreja Movimento já sabe disso, mas as igrejas que estão aqui reunidas, mulher não foi feita para ficar na recepção. Recepção é dos homens, estacionamento é dos homens, carregar cadeira é homem, pegar no pesado é os machos.
Não é as meninas, não. Lavar e tudo, elas podem ajudar, mas quem tinha que lavar mesmo eram os machos. Empilhar a cadeira, arregar. E se chegar um macho diferente na tua igreja, um visitante, o macho da igreja tem que chegar e colar lá do lado, sentar lá. E aí, macho? Tudo bem? Beleza? Meu nome é fulano de tal, a reunião do Parabelo aqui é dia XYZ. Beleza? Quero te convidar para estar junto. Para proteger. Aí passa a esposa do pastor. Aí passa a filha do diácono. E a igreja é lugar de quê? Não é lugar de segurança? Sabe o que está acontecendo lá em São Paulo? Os malas estão entrando na igreja. Aí o pessoal vai louvar, coloca o celular na cadeira, não é isso? Aí a diaconia não está nem aí para nada, os presbíteros não estão nem aí para nada. Aí o cara está lá, todo mundo fecha o olho para louvar. O que o malandro faz? E vai embora. Quando terminou o louvor, oxe, cadê? Já foi, filho. Macho subindo no departamento infantil, se não é pai, tá errado. Não tem essa não. Ah, essa linda das crianças. Daqui você não passa não, meu irmão. Só daí para frente. Tem filho aí? E se for visitante, tem filho aí? Tem. Então segura aí que eu vou buscar. Proteção, porra. Depois passa a mão no seu filho, passa a mão na sua filha, pedofilia para lá, pedofilia para cá. Aí o cara se prostituindo, mexendo com a sua esposa, mexendo com a esposa do pastor. Rapaz, se eu viajo e minha esposa fica lá na igreja, se os caras não cuidar bem dela, quem é que vai cuidar, mano? Diga aí. Se eu não estou na igreja, minha filha está na igreja e os machos vai. Olha, eu estou trabalhando homens lá, que se eu morrer hoje, minha senha for cantada, eu sou promovido. Até aí está tudo beleza. Mas vai guardar minha esposa. Estou formando homens para quando eu não estiver presente, não desejarem a minha filha, não desejarem a minha esposa. Pastor, foi, agora é minha vez. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Aí a gente fala que é brother do pastor e tudo, e aí o cara está lá, visitante, para lá, para cá. Lá na igreja eu já falei, ó, chegou um macho lá sozinho na igreja. É obrigação um macho colar nele. E se depois de chamar ele para o Parabelo, o cara ficar dando quebrada de asa para ver esposa de Elvis, esposa de Tarso, esposa do doutor, é para pegar ele pelo colarinho e jogar ele lá fora. E se ele se atrever, chama Tarso, chama qual é o outro grandão? É Roberto, é? Tiago, segura segura lá fora. Eu falo com os caras desse jeito. Eu tenho dois grandão lá, é o Rodrigão e o Negão, o Walter. Eu falo, segura lá fora, porque quando eu descer do púlpito, eu vou lá e eu bato. Eu bato. O cara tá seguro por dois, eu vou lá e meto a mão. Porque aí se eu mover processo é contra o pastor, não é? Não é contra os caras. Ainda protege os caras. Meu irmão, já pensou, Brunão, tu lá na igreja, a Gabi passa, os caras cantam a sua mulher, vá, meu irmão. 5 dom ministerial no pé do ouvido. É para isso, a gente está brincando, a gente está rindo aqui, e eu estou encerrando, mas é para isso, irmão. É para isso, cara. É sério. Qual é o seu nome, macho? Danilo. Já pensou? Danilo aqui louvando e o cara chavecando a mulher do Danilo ali no fundo. Pô, meu irmão. Conheça a esposa do seu irmão. Se chegar um camarada com gracinha, você chega para ela, ô irmã, qual é o nome da irmã? Dirce. Chega a sua irmã Dirce, tá tudo bem aí? Se ela falar assim, não, tô desconfortável, meu irmão, sai fora. Ah, sai fora. Ou você vai lá para o outro lado, ou você vai para a rua. Aqui não. Duvido, cara. Duvido quem vai mexer com sua filha. Duvido quem vai mexer com sua esposa. Duvido quem vai querer cantar de gala aqui dentro. Mas não é a minha, não é a minha esposa, não é a minha filha. Só dói quando é a sua, né? Quando é a do irmão não dói não, né? Pois, mano, a partir de hoje, eu encorajo a você chegar, cara, quem está com a verdade, só o posicionamento, Leandro, toma atento, viu, macho? Aqui não é lugar disso não. Ou você fica com o olho na palavra, ou você vai lá para fora para olhar outras mulheres. As mulheres daqui são santas.
Duvido que ele vai ter coragem de falar alguma coisa. Ele vai meter o rabo entre as pernas e ó. E se ele encarar, é só chegar, ó, galera, chega aí. Não é espancar o cara, mas os 5 dom ministerial para ele lembrar e bota ele lá para fora, pô. Mas o cara anda armado. Tu também não anda armado não? Você não tem arma não? Por isso que a gente sempre fala, faz uma arte marcial, pô. Aprenda uma luta, um jiu-jitsu. Se enferruja, um boxe. Um boxe, um karatê, um taekwondo, um muay thai. Aprenda, já que você não tem habilidade com arma de fogo ou qualquer outra coisa. É para proteção, não é para ataque, é proteção. É parar, como diz o artigo 122, ou é 121 do Código Civil, parar a injusta agressão. Se um cara vem matar o seu filho ou sua filha, você não mata ele primeiro? Então você parou uma injusta agressão. Tu não é condenado, macho, está no seu direito. Mas a gente está brincando de igreja. A gente está mal lendo a palavra, quanto mais se aperfeiçoar em outra coisa. Amém? Como o pastorzão falou, legado, coração dos pais convertido aos filhos, nosso primeiro livro, para a honra e glória do Senhor Jesus. Livro fino, 142 páginas, uma leitura dinâmica mesmo. E em cada capítulo há uma tarefa, um desafio, algumas perguntas para você responder e também se alinhar, saber se você está indo. Aqui não está aprofundado, não é um livro profundo de um legado. Aqui eu estou só exemplificando algumas coisas, trazendo o que Jesus colocou no meu coração nesses mais de 7 anos trabalhando com homens, e é uma oportunidade de você se aprofundar mais e aqui também trabalhar. Então, é o chamado. Aqui você vai entender por que você foi chamado, por que você é homem. E legado não é a herança que deixamos para os filhos. Legado não é o que deixamos para as pessoas. Legado é o que nós imprimimos dentro das pessoas. Legado não é o que eu chego para o Brendo e falo assim, Brendo, toma aí, ó. Puf, não é isso. Legado é o que eu coloquei dentro dele. Entenderam? E, por exemplo, isso aqui agora vai ficar aí para a eternidade. A Radamés pode ir embora, mas já ficou um livro, já ficou alguma coisa para ser exemplificada. Jesus subiu, mas aqui, ó, o dele é mais grosso, é mais denso, ó. E é mais explicado. Aqui resolve tudo. Aqui resolve tudo e não há contradição. Mas aqui é para te auxiliar. E também é baseado aqui. Então os dois aqui andam junto. A turma lá de São Paulo agora vai fazer o discipulado com o livro. Lê um capítulo e aí na reunião vão discutir o capítulo. Um encorajando o outro. Vocês entendem isso? Então anda assim, ó. Primeiro a Bíblia, segundo o livro. E tem muitos outros aí também que falam bastante sobre isso. Amém? Então até aqui o Senhor nos trouxe. Vamos encerrar. Amanhã é 8 horas, pastor? 8 horas a gente começa já com o louvor, né? Quem já fez o check-in já chega logo, já senta no seu lugar. Café da manhã aqui? Aí, vamos embora, vamos tomar café aqui. Então amanhã, 8 horas da manhã, a gente está aqui, toma um café junto, vamos louvar junto, vamos seguir nessa sequência. Pastor Dinho chega amanhã que hora, macho? 10h30 da manhã, o pastor Dinho já vai estar aqui com a gente, e ele vai ministrar amanhã à noite conosco, tá bom? Então, e no domingo também, o culto vai ser com o pastor Dinho, nós vamos dar uma sugada no pastor Dinho. 19 horas do domingo. Então a gente vai estar aqui. Então amanhã, amados, eita, Dudu, sobrou pra tu, hein? Ei, Renata, te arrochou, hein? Charles, eita. Mas enfim, quanto mais você vem, quanto mais expectativa você cria, mais sai do púlpito para você. Amém? Então amanhã o louvor vai estar afiado aqui, dá uma injeção de ânimo, entende? A gente vai ter um dia completo, vamos continuar aqui, vamos estar submerso a isso. Abra seu coração para o que está sendo dito aqui. Às vezes não é agora para você, porque existe a palavra de remédio e existe a palavra de vacina. Eu gosto de palavra